Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória. É um lugar de paz que se achega e se vive. O vento sopra com força e o voo é livre. Quem vai lá se encanta, vê-se logo no olhar. Quem me dera eu voasse por todo lugar. Quem me dera eu voasse por todo lugar. Eu vou levar você pra ver o sol nascer. Eu vou levar você pra ver o sol nascer. E ver o sol nascer na rampa do Urubu. E ver o sol na rampa do Urubu. Vai, vai, vai. É na rampa do Urubu. Vai, vai, vai. E é isso aí, galera. Quem quiser pode chegar que a rampa tá lá. Bairro Garoba Viana, BR-262, Espírito Santo, Brasil. E ver o sol nascer na rampa do Urubu. E ver o sol na rampa do Urubu. Vai, vai, vai. É na rampa do Urubu. Vai, vai, vai. E aí, galera, tudo bem com vocês? Programa A Hora da Música, terceira temporada. Patrocínio Lei Rubem Braga. A gente está gravando aqui na Rede Gazeta, no Espaço Fonte Hub. Convidado de hoje, o Will Batuque. Que maravilha. Boa sorte. Obrigado a presença, Will. Gratidão, meu irmão. Eu que agradeço. Esse batuque no final é porque você é percussionista também. Percussionista também, isso aí. Minha companheira que batizou, juntou as duas coisas. Eu tava a ideia de procurar um nome, né? Wilbert Silva. Aí ficou também, e é legal, mas aí Wilbert. junto os batuques aí, Barbatuques também, que é um grupo de música, percussão corporal que eu gosto, aí juntou o Will Batuques e ficou. Eu queria falar um pouco da música nova. Vamos começar falando da música nova porque na verdade, a música tá vendendo Viana. É legal, achei a boa ideia. Que massa. Rampa do Urubu. Rampa do Urubu. Rampa do Urubu. É isso aí, foi a música o primeiro clipe que eu produzo, né, individualmente assim. E aí justamente fala desse lugar em Viana, que é um lugar de encontros de famílias, de pessoas, uma residência também, tem festa, né, galera dos esportes radicais. Então, Galera salta de salto de voo livre lá, tem voo voo livre, tem voo livre. E aí dessas idas e vindas que eu tive lá, de bicicleta, a pé, e de carro com a galera, eu fui tendo emoções, fui tendo sensações. E aí um dia em casa, né, a gente indo para um supermercado, assim, a coisa de passear com as crianças, e eu comecei a compor uma base, assim, né, as notas que iniciam a música, e fui ficando ali aquela base, e de repente eu fui lembrando dessas emoções que tava da Rampa do Urubu, acho que estava recente, tinha ido recente, e aí veio a ideia de falar sobre a rampa. E eu comecei a escrever as emoções que eu tive primeiro, de quando chega lá, né? Da pessoa que acolhe a gente quando tá lá também, que é o César que eu cito na música. E aí foram vindo essas sensações, Verdade. emoções, e elas viraram palavras escritas e depois... O lugar é maravilhoso, tem um visual lindo, né, cara? Exatamente. Tem uma visão do Mochoara, do Mestre Álvaro, tem do mar. Sensacional, é um quadro. Justo, uma composição, eu diria, isso aí, de uma arte. Aí eu consegui colocar, né, de uma certa maneira na música e ficou legal. Eu tô, como eu disse assim mais cedo, já tá me levando a mais lugares do que eu esperava, do que eu sonhei, assim, de estar. Então a Rampa do Urubu tá sendo A Rampa do Urubu tá fazendo você voar para tá outros fazendo... lugares. Ai, que expressão maravilhosa, perfeito. Tá me fazendo voar, assim. Eu acho que eu conheci você com a Casa Raiz. O que é a Casa Raiz ali para Viana? Porque é um point cultural ali. Já aí começa bem. É o espaço cultural, é a nossa casa, literalmente, assim, onde a gente passa boa parte agora diminui um pouco, mas dependendo da ocasião que a gente está, e projetos que está acontecendo, passa vários dias, assim, da tarde até para a noite, né? E lá está sendo esse encontro hoje de artistas, de fazedores, está sendo um espaço de formação também, porque a ideia das oficinas, elas levam também formação, né? Tanto para escrever projetos, quanto outros projetos na formação de música. Ok, né, cara? Então dá uma direção também para aquela galera que tá bem Com perdida. certeza. Oficinas de fotografia, né? Que é uma outra área que eu trabalho. Então lá também é um espaço, além desse espaço de formação, de exibição também.
né, das exposições que acontecem lá. Vai acontecer uma agora também esse mês, pra frente aí, outra exposição. Você falou de fotografia, eu acho que a Alessandra conversou comigo sobre um curso de fotografia que você mostrou lá no Maneiro. Sesc. Pois é, eu sempre gostei de foto, e com o telefone, depois de um tempo, para registrar essas ideias do coletivo, as participações coletivas que eu tinha. E aí comecei a gostar de foto. Depois fui passando horas de um tempo até que alguém falou, cara, isso aí dá um caldo, assim. Por que você não pensou em fazer uma exposição? Eu falei, não, ainda não. Tipo aquela coisa, né, acho que da autossabotagem, talvez, que a gente... Você mesmo sabota eu não sou você. bom para isso, não. Não, você tá falando, mas que você é minha amiga. Eu nunca acreditei muito. E aí, até que um dia voltando com o Cláudio Postai, que é um fotógrafo em Cariacica, já renomado e tal, de uma oficina, eu fui explicar como era o meu processo para a coordenadora de um projeto. E aí, nesse processo de explicar como funcionava, ele já falou assim, ué, por que você não convida ele para uma oficina? E na hora, assim, você dá aquela tremida, você fala, não, tomara que ela fala não. E aí eu comecei a fazer essa coisa que para mim era comum, todo dia ele acordar cedo, antes do sol nascer, você tá ali já com o telefone na mão, no sol, você fica até umas 8 horas, ali, 9, dependendo do que você tá fotografando. Foi ali aprendendo e aí isso teve uma oportunidade, aí fui convidado para fazer uma oficina de fotografia, aí as minhas fotos foi para essa exposição, assim, virou o flyer da exposição, fiquei mó feliz, mó sorte, e aí vi que estava dando certo. E lá em Viana, um amigo um dia apareceu assim, meu compadre, falou assim, e aí, cara, o edital tá aberto, vamos fazer alguma coisa? Eu não tenho nada, assim, para fazer, tipo, tenho umas ideias, mas não... Eu falei, cara, eu já fiz uma oficina de fotografia. Ele, cara, fechou. Na cabeça dele, sim, ele já planejou tudo. E aí depois a gente fez no IFES, já está na 3ª edição agora, o projeto de fotografia. Legal. Fiz um projeto meu também, mostrando minhas fotos e tal, com essa ideia chamada Céu do Celular, que é essa possibilidade que o telefone tem, né? O telefone está no bolso o tempo todo. É um estúdio de gravação. Eu tenho um amigo que produz música no celular, com essa questão da IA e tal. E você faz música, é uma câmera, é uma calculadora, é um e-mail, é um computador, sabe? Você trabalha a foto dentro do celular mesmo também? No telefone mesmo. Assim. Eu procuro não editar muita coisa, nem fora do aplicativo da própria câmera. Assim. Porque há um momento você quer guardar. É, isso aí. Porque o segredo do bom fotógrafo é que ele achou o bom momento. Essa hora que você sai depois de uma chuva, assim, você mato tudo molhado. Aí você chega lá, você dá de cara com uma planta já, com uma flor já morrendo, assim, nesse sentido, e 2 borboletas de espécie diferentes compartilhando a mesma flor, assim, e você tá com o telefone na mão naquela hora. Mas é aquela disposição, assim, acho que é aquela que você tem que... Eu vou, mesmo que isso vai... Você acha que para fotografar bem com o telefone tem que ter um telefone bom ou... Não. Você tem... A gente fotografa mais com... Eu brinco, né, até na oficina, assim, que a gente fotografa com o conhecimento que a gente tem. O equipamento, ele faz uma diferença, claro, com certeza, para uma nitidez, esse tipo de coisa. Mas, dependendo de onde você vai enviar a foto, o telefone já tem uma imagem bonita. Se você está vendo sua foto pela rede social, ela vai continuar bonita. Sabe? Dependendo de onde você coloca, ainda até corta, você vai perder elementos. Então, isso depende muito mais do que qual o conhecimento que você tem sobre iluminação, sobre ângulo, profundidade, composição. É isso daí que faz toda a diferença. Eu acredito que seja isso. Simples fato, legal, de olhar a vida de cabeça para baixo já muda o ângulo. Você pensa nisso quando você está fazendo música também? Penso nessa coisa das palavras, da estética, de como vai atingir essa música da Rampa mesmo, assim. Eu tinha feito e ela estava no mesmo tom, vamos dizer assim, a música toda, né? E aí... Você queria dar uma outra direção, de repente. Minha companheira, a certa hora, falou assim, pô, ela tá baixa, assim, e a gente cantando aquela coisa do quarto, você toca mais timidamente. E quando pra música explodir, eu falei, cara, o que eu vou fazer então? Aí eu mostrei um amigo que é maestro também, ele falou, pode ter uma outra caída, tal, não sei o quê. Até que um dia eu sentei aí fui fazendo, né, deu uma ideia de diminuir, a música dá uma caída, mas ao mesmo tempo ela sobe, né? Porque aí a voz sobe, fica um pouco mais Porque, na verdade, a gente estava tocando aqui em Ré menor. A galera vai boiar agora, mas é tranquilo. A gente está em Ré. A gente vai ter que ir para Fá menor. Então, você andou aí um tom e meio para frente. Então, para poder dar um up na música. Isso aí. Aí ela ouviu da cozinha, ela já deu um grito assim, isso aí. Aí ficou. Na hora que a gente estava vindo para cá, ela gosta de saxofone também e tal, nas intimidades, as coisas. Eu falei, você já reparou que a música tem um sax? E aí ela ficou assim, eu falei, pois é, né? Singelas homenagens aí, escondidas. E fica, né? Eu acho que é mais legal quando, para mim hoje, essa questão da família, dos amigos, assim, não sei se hoje, mas quando você toca alguém próximo, até por essa questão de ser mais difícil, como diz, ou santo de casa não faz milagre. Eu já gostei de justamente nessa maré, assim, porque
que não? Da sua família, né? Da galera ali, que meus filhos, como eu falei, meus filhos são os primeiros, assim, eles ouvem, se eles estão gostando, eles ficam perto, se eles não gostam, eles já saem. Então eu já fico nessa onda de primeiro eu tô tocando em casa, eles estão sempre comigo, eu tô sempre em casa com eles, e aí quando eu tô tocando, já, eles são meu filtro. Gostou? Opa, a música tá Tal. gostando, vou manter Já nessa linha fiz aqui. música com a minha filha chorando, assim, minha filha abrindo a boca daquele jeito. E eu peguei o violão e gravei, comecei, choro, 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 choro. Papai, me dá um colo. E ela tá. Aquela fase que ela fala, e tá tudo gravado na música. Aí a gente veio ouvindo agora, meu companheiro falou assim: você já tem isso gravado, salvo. Eu falei: eu te mandei, isso é meu backup. Ele, ixi, então já era. Não, tenho salvo, tá? Mas eu gosto dessa coisa. E aí, quando vai estar próximo, eu nunca fui muito de sonhar nesse sentido hoje, né? Quando eu comecei na música, até tinha coisa de produzir e tal, de ser famoso, aquela coisa. Hoje, assim, hoje não tá maneiro. Não, Se mas eu conseguir as pessoas fazer. têm ilusão com isso. Isso, Porque... hoje, se eu conseguir fazer dentro de casa, assim, se eu fizer com meus pais, assim, tipo, eu recente fiz um reggae, tá num tom bem alto, assim, e aí eu mandei pro meu pai, assim. E aí meu pai gostou, coisa que é uma coisa um pouco Legal. difícil dele concordar com algumas composições, alguns, né? Mas aí meu pai gostou, eu falei, cara, pra Já mim já ganhou. deu, assim, pra mim já foi, já... Você tem pensado num álbum mesmo? Tem uma ideia, assim, tem um pensamento aí que Tem que tá compondo para tô acontecer outras compondo. coisas. Tem um grupo que eu faço, né, parte também, sou amigo de uma galera aí, tem essa sorte lá, que é no Casa Raiz, que a gente se divide hora em Sankofa e Ad Rezo. Sankofa a gente toca até um samba, um congo, umas coisas assim. O Ad Rezo já parte mais para música de cura, no sentido da Umbanda, ali umas coisas. E Quando aí você tô fala música de cura, é o é quê? por causa da ayahuasca, né? Tem, Ah, por ok. exemplo, a gente teve essa experiência recente, inclusive o grupo todo, de fazer parte, de tomar medicina, né, e tal. E a gente acabou, um amigo trazendo as músicas, a gente foi tocando ali aquelas músicas, e de repente a gente estava já quase com o repertório. Falou, cara, a gente foi na casa, ele já tocava, nessa casa de ayahuasca, a gente tocou junto e falou, cara, como é que é o nome da banda? Teve um dia que a gente tocou, todo mundo na força, aquela coisa, cara, parecia que eu tinha 4 braços, como a minha amiga falou, parecia que você tinha 4 braços, que você tocava aqui do lado e não sei o quê. E aí, como é que é o nome da banda? A gente não tinha nome, porque não tinha essa pretensão de ser uma banda e tal. E aí, hoje as músicas estão partindo para esse princípio, assim, então a ideia de, mesmo que não seja um rezo, eu pretendo que eles gravem, né, se eles me Legal, derem essa cara. honra. Tem uma música minha que a gente gravou, é um lado B do Casaca, que fala muito obrigado pelo sol e pelo dia, É sobre e isso. por toda essa nossa alegria. Rezo às vezes choro, sempre agradeço. Penso mesmo que até eu não mereço tudo isso. Nossa, caramba, Cara, é sobre isso. então, cara, e a galera usa Rolou, muito também maneiro, nos, maneiro. achei algumas coisas que você faz assim e identifica com as Identifica. pessoas. Com o dia, com a vida. Eu gosto muito dessa coisa de agradecer, sabe? De estar vivo, você está aqui, você está sonhando. É, Mesmo que você reclame hoje, você está reclamando dentro de uma estrutura, sabe? Você é, está vivo, cara. tem roupa, tem carro, É o que tem, você estava sabe? falando sobre Enfim. sucesso, cara. A gente tem sucesso, cara. Você não tem o que medir o tamanho que é você faz o seu sucesso. Cada um tem o seu sucesso e a gente. Meu caso, a galera, né, meus amigos sabem, eu tipo, nunca fui muito cara dessa coisa da grana. Então, para mim, o sucesso nunca foi financeiro, nunca foi meu objetivo, assim. Claro que hoje, né, a gente vai passando o tempo, você vai Não, a gostando de gente precisa instrumentos, ter você alguma precisa coisa. ter. Eu tenho Mas, família, é, e aí meus amigos falam, mas não, pera, não é... não é o foco da vida, né, cara? A vida da gente é uma vida muito maior. Acho que o artista consegue ter isso, né? Porque assim, também tem sorte, né? Tem uma companheira que também tem as contas da casa, que só a arte É igual eu. ainda. Também não busco tanto isso. Também acho que vai disso, do quanto você se entrega para alguma coisa. É isso aí. Sabe? E a coisa da vida, de ser. Minha vida é isso aqui. Ontem já passou, ainda não veio, só tem agora. E é o momento presente. A última música fala sobre isso também. Sobre o aqui e agora. Sobre o presente, né? Sobre o Porque tá por isso que aqui, chama cara. presente, cara. Sabe? Quando você percebe todas as teorias de física, de ciência e tudo, nenhuma acelera a vida, nenhuma volta. Assim, claro que talvez pelos processos aí de busca de medicina, de autoconhecimento, de meditação, você vai encontrar nessas possibilidades. Mas aqui e agora só que a gente tem. Legal, cara. E a música faz um pouco isso, né? A música faz esse link assim
com essa alma, com essa áurea das pessoas, é legal pra E eu caramba. acho que consegue voltar no passado e ir até pro futuro. É A verdade, música cara. pode, ela sonha, né? O poeta, né? Ou né? A composição, o arranjo ali, os instrumentos, eles têm essa Tem essa possibilidade. possibilidade. E a verdade é quando você. É engraçado isso, mas se você tem momentos na sua vida que você escuta tal música, você viaja no tempo na hora. Aham, Por exato. quê? Porque aquela música marcou aquele momento. Aham. Sonoridade, No tudo. caso dos instrumentistas, né? Quem gosta dos instrumentos, o som de um berimbau, por exemplo, É, sensacional. axé já, É. opa, a roda tá chamando, o berimbau tá chamando. Então, tipo, sabe, é as possibilidades, né, Você que a faz gente tem. capoeira? Fiz um tempo, Fez um tempo? quando mais novo, assim, mais moleque, Capoeira adorava. dá uma opção pra música, né? A Total. capoeira tem a coisa do canto, tem a percussão, Tem a tem história, tem isso, o alongamento pro corpo, que eu acho que é a isso questão da aí, saúde, né? Tem essa tem a coisa. dança. Tem a dança. Para mim foi impressionante, assim, a capoeira, não tem? Porque tinha isso, os elementos da música e um Legal isso. esporte Porque você tem ligado diretamente, né? Uma coisa que faz parte, não como um elemento agregador. Tipo, você pode malhar, sair correndo sem nenhuma música. Mas na capoeira, o jogo, ele tem música, e a música faz toda a diferença. Porque se tocar uma Angola, você vai ter mas que jogar mansinho, vai arrastar isso no aí. chão. Agora, se tocou um regional, Tem que tocar mais. Aí pau mas quebra. maneiro. A sua família vem de música? De apaixonados. De apaixonados de música, assim, de meu avô cantava com prato, eles tinham essa questão de cantar na roça, né, do prato e tal ali, e tinha até uma viola, eu acho, lá, mas nunca chegou a evoluir. Meu pai Não. também fazia umas 3 notas, assim, e transferiu essa ideia de A coisa música, né, e aí Você entra na música. ele incentivava desde pequeno. Ah, legal. Incentivou, me deu instrumento com guitarrinha, ele fala que afinava quando era criança. Só que eu acho que não sei se eu ainda estava interiorizando ou naquele momento não era a hora. E apareceu depois de uns 12, lá para os 12 anos, sei lá, apareceu uma pessoa aqui na igreja que ia dar aula. E aí eu fui. Aí ele pegou um violão emprestado lá, e como o violão não era meu, eu falei, vou aproveitar o violão todo o tempo que eu tiver. Então, todo o tempo eu tocava no violão. E ali até levava pra tudo quanto é lugar, que eu sabia que, tipo, amanhã o cara pode pedir o violão. Então eu fiquei nessa fomeagem, praticando, e aí deu certo, porque, né, de partir daí foi cada vez mais navegando na música na hora e fazendo parte do dia a dia desse que eu acordo. Meu filho, eu tocava nele, tava aprendendo compasso, assim, de tocar, tempo forte, e fazia ele dormir. Seu filho tá com quantos anos? Hoje ele tem 8. 8 aninhos. 8 anos. E Maravilha. tocava nele e dançar capoeira de noite, quando ele acordava meia da noite, chorando. Aí gingava, cantava capoeira, forró, mesmo não sabendo dançar, mas fazia o movimento. E ele sempre naquela pegada de música. Eu vi que você tem essa coisa com o forró, com. Tem um triângulozinho ali na minha bolsa que anda sempre comigo. Eu mesmo fiz, assim, por causa do timbre, né? Até já vi esses triângulos mais industrializados, comprado grande, mas eu acho que o timbre, pra mim, assim, e o meu. aquele vergalhão ali que o Luiz Gonzaga usava esse, Pois pô. é, cara, é questão do. Eu fico escutando desde os caras que passam na rua, sabe, do quebra-queixo, aquele toque, Nossa, aquele os toque timbres, quebra. assim, você fica. Eu sou muito dessa questão. Tem um instrumento que eu descobri, uma latinha caindo daquela desodorante. Eu tinha tirado a tampa, aquela parada que fica presa, e quando ela caiu, ela deu um som muito maneiro, cara. Quando eu peguei, falei, cara, tem um menor que esse. Eu tinha uma grande e tinha uma pequenininha. E tirei, também fiz o mesmo processo. E quando eu bati nas duas, assim, ficou parecendo o som. O pulso, ainda pulsa. Ficou igualzinho o som, assim. Eu falei, caraca. Aí amarrei numa mangueira, parafusei e dava o som aqui na hora do show, dependendo da ocasião que eu tava. Tirava ele da bolsa e fazia só ele. Largava todos os outros e ficava só Você ele. usou isso nessas Usei. músicas suas? Não, nessa não. Nessa eu usei outros instrumentos. Ela foi gravada Usei. onde, essa? Essa foi gravada com Dodas Bianchi, do Estúdio Gruta, antigo Estúdio Gruta. Ele... Ah, eu acho que eu sei. Ali no centro. No centro, isso aí, na Gruta da Onça. Tem mesmo. ainda aquele Não, estúdio? Tem mais não. Tem mais não. Mas a referência que eu sei dele, ele tinha esse Dodão. estúdio lá, Dodão, isso aí. Gostava de heavy metal, né? Aham, Não é? aham. Ele era Não, batera, ficou, né? batera. Ficou doido quando a gente tocou, eu levei pra ele lá. Eu fui para uma outra banda de Cariacica, João Bananeira, que foi gravar no estúdio com ele as músicas. E eu falei, pô, já tô aqui, gostei dele, gostei da maneira com que ele conduziu. Para mim, então, ele tirou leite de pedra, assim, porque de compor na música, de tocando, ele foi gostoso. Vamos tocar aí. Foi ele que fez a batera? Foi ele que fez a bateria. Eu toco carrom,
né? Ela tem carrom, Ah, a parte, ok. e nas viradas do refrão ele entra com a bateria. É ele que faz. É, e o guitarrista foi um amigo dele, que um dia apareceu lá. Eu fui gravar, eu falei, cara, eu vou gravar só voz e violão. Eu tinha pretensão de que uns amigos gravassem comigo, né? E aí não rolou, a música não fluiu ali e tal. Já tocava, mas não chegou nesse processo de gravação, não tava mais. E aí eu falei, cara, vou gravar só voz e violão. Ele, não, cara, grava mais alguma coisa aí. Aí eu falei, eu faço um contrabaixo ali, uma marcação. Fiz a primeira estrofe, assim, ele, agora você vai ter que mudar. Eu falei, agora que deu só sei até aqui. Ele, não, sabe sim, vamos. Aí ele foi me incentivando, foi me fazendo tirar outras coisas. Eu falei, eu toco o carrom também, mestre. Aí eu falei, levei o carrom, ele, beleza. Aí levei um chocalhozinho que tá no começo da música. Aí fui levando outros sons e tal. Tem um berimbau que eu coloco na música. E um berimbau foi um berimbau pequeno que eu fiz com cordas de contrabaixo. Eu fiz uma oficina de percussão chamada Percussiência, do Carlinhos Ferreira, lá no Alto de Roda d'Água, lá em Taquarussu. E aí ele falou um dia assim, por que vocês não fazem um berimbau pequeno para carregar para os shows? Que é muito mais prático, o berimbau é grande, né? E tal. E no meu caso, quando eu ia tocar com a galera, um carro para caber caixa, guitarra, contrabaixo, carrom. E aí levar o berimbau ainda. Aí eu chapei um berimbau pequenininho com corda de contrabaixo e ficou maneiro, que eu uso até hoje. E aí tem na música, ele tem. Assim, o Dodão mesmo ficou apaixonado. Assim, cara, berimbau é o instrumento mais bonito que eu acho. Assim. É, verdade. E aí foi. Legal pra caramba. Fluindo, eu tô adorando o papo aqui, cara. Dá pra conversar pra mim, então, boa sorte. Queria agradecer a presença. Honrado. Logo que ela entrar nos Spotify, se dá um alô pra gente poder divulgar, né? Com certeza. Né? Essa música, eu curti ela pra caramba. Ela fala ali de Viana, divulga um pouco aquele espaço ali que eu gosto pra caramba. No final eu faço questão até de dar quase que o endereço, assim. É isso aí, galera. Quem quiser pode chegar, porque tá, de fato a rampa tá lá, é um espaço, né, que a gente pode conhecer. Deixa eu aproveitar aqui pra perguntar um pouco redes sociais. Como é que acha o Will? No Instagram, por exemplo. Will Batux. Will Batux, arroba Will Batux. Will Batux, tá lá. Então tá facinho, porque no Spotify não tá ainda, vai ser. Vai ser, perdão. Amém. Profetizo, aceito, recebo e agradeço. No YouTube. Will Batux também encontra lá. Encontra o seu canal lá no YouTube. Também. Pô, sensacional. A Hora da Música, beijos nos corações. Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.